No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Gente, não tá fácil, né? Meio de mês. Como é que tá aí o seu salário na conta na metade do mês? Chega na metade do mês já começa assim, ai, não posso mais. É primeira semana, tô rico. É assim, né? Vamos gastar, vamos pra tudo que é lado. Aí chega na metade do mês, o cara já começa a pensar, ixi, vai faltar. No fim do mês, então, meu Deus do céu, que desespero para chegar o quinto dia útil do próximo mês. O que eu faço que eu preciso receber? Bom, tem que ter uma administração do seu salário, dos seus ganhos, né, Caleb? Exatamente, para falar justamente sobre planejamento da finança pessoal, nós vamos conversar com André Frolich, que é especialista no assunto, consultor de finança pessoal, para falar sobre a importância do planejamento financeiro. Vai nos trazer muitas dicas na manhã de hoje. Bom dia, André. Bom dia, Caleb. Bom dia, Dilson. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos lá. Brasileiro planeja as finanças, André? Olha, poderia planejar mais, né? A gente tem uma situação financeira trazendo já o nosso passado recente aqui nos últimos 2 anos. A gente tem vivido uma situação bastante delicada e isso mostra a dificuldade que nós temos tanto na questão da educação quanto na questão de orientar os nossos recursos da maneira correta. E assim, para o meu lado, para o caso de quem trabalha com educação financeira, esse foi um momento muito importante, não só para quem trabalha, mas para quem convive, para o cidadão, né, de uma maneira geral, atentar para a importância de se cuidar bem do seu dinheiro e se planejar, porque as situações nem sempre são positivas. A gente tem momentos baixos e a gente precisa se organizar e nesses momentos a gente tem que estar preparado. Nós estamos vivendo numa estabilidade de valores, de preços dos produtos que nós consumimos, né, André? Uhum. E isso acaba onerando diretamente o cidadão. Como se adequar a essa realidade do nosso país? Estar consciente das prioridades que se tem, né? É importante a gente definir prioridades para a nossa vida e direcionar os recursos para atender essas prioridades. Se em algum momento você não pode fazer alguma coisa ou deixa de executar algum projeto que você tem, pelo menos você tem a certeza de que isso no longo prazo ou no médio prazo você vai conseguir executá-lo. Não necessariamente tudo naquele mesmo momento, mas o fato de você ter um planejamento e já construir um projeto de poupança e de renda, em algum momento você já consegue executá-lo. Então, a sensação de que você não está fazendo nada, que você não está adquirindo patrimônio, não está vencendo na vida, essa sensação ela diminui com esse planejamento. Entende? André, às vezes o brasileiro ele está pagando mais caro porque o Trump brigou com o Kim. Alterou as bolsas de valores e daqui a pouco o dólar disparou e o barril do petróleo já mudou de preço. E aí eu vou ali no mercado comprar 1 quilo de carne, tá mais caro por causa daqueles 2 loucos lá. O que tem a ver essa economia mundial que acaba refletindo aqui no Brasil e aqui no nosso mercado, na nossa compra? Por incrível que pareça, Dilson, a gente olha a situação e parece muito distante. Sim, exato. E na verdade não é. O que acontece? Aí a gente sai um pouco da microfinança, das finanças pessoais, e vai um pouquinho para a economia como um todo, que é justamente a situação que o nosso mercado, o Brasil é um país, no geral, ele é um país muito fechado para relações comerciais com o exterior e fica muito refém de oscilações. E também a questão da gestão financeira pública mal feita. Então, aquilo que eu como profissional da área e outros, né, orienta as pessoas para fazerem em casa com o seu orçamento, o nosso governo não faz. E é aí que a gente fica suscetível à alta do dólar, ao petróleo, a toda essa questão que afeta o indivíduo no final, na ponta final ali, né? Então, é importante que a gente saiba também que gestão financeira não é importante só para o cidadão, mas é uma cadeia. Vai do cidadão, da dona de casa, saber gastar menos do que ganha, e o próprio governo fazer isso também para que o próprio cidadão tenha
benefício com isso, porque um governo bem gerido, sobrando dinheiro para poder investir e trabalhar, a gente tem condições muito melhores de os preços estarem mais baixos, as condições de serviços e de produtos, ofertas maiores e menos custo para o cidadão. Né? Saindo dessa macroeconomia para a microeconomia, direto no bolso do cidadão, quais são as dicas para poder se planejar? Além da questão da priorização, né, do que é necessário ou não. A primeira grande questão que a pessoa precisa tomar cuidado é justamente quando ela recebe, saber a noção de quanto que ela recebe e quanto que está o gasto dela. A partir desse momento, isso geralmente é importante fazer isso no começo do mês, para que ela tenha tempo, como a Adilson falou na chamada. Se chegar na metade já faltou, chegar no final do mês já é mais difícil. Então, a partir do momento que eu planejo o meu mês, eu começo sabendo exatamente quanto que eu tenho de receita e quanto que eu tenho de despesa, faço uma projeção disso para o mês e eu acompanho, que o grande diferencial não é só fazer o planejamento e aí chega no final do mês e olho e vi que passei do limite. Mas se eu acompanho isso mês a mês, eu tenho tempo de resposta em relação ao como o meu mês vai andando. Então, acontece, André, vou te cortar agora, né? Só para a gente entrar no assunto aqui. Esse planejamento que você faz durante o mês, aí o que acontece? Não, todo mês não é igual. Por quê? Porque aí apareceu, né? E isso não é nada, porque o comércio tem que vender. Sim. Apareceu a Copa do Mundo. Aí já tem eventos diferentes para você fazer. Você vai assistir o jogo aonde? Ah, vou assistir o jogo em tal lugar. Lá você vai gastar um pouco mais. Ou o mesmo Dia dos Namorados. Já tivemos um gasto a mais. Aniversário da sogra, aniversário da esposa. Sempre tem um evento a mais que faz você gastar. Você tem que se programar para isso também? Sim. É aí o impulso também, né? Exato. Mas é que está a programação. A importância da programação está aí. Porque se você define os objetivos, você fica menos suscetível a esses impulsos e a essas influências externas. Não, não pode fazer, pintou um evento, um imprevisto, ou até fui convidado para um evento assim de última hora, não vou fazer? Claro que pode fazer. O importante é que você analise a sua condição dentro do seu orçamento para que ele não estoure, para que você não se endivide. No seguinte sentido, de usar cartão de crédito acima do limite ou cheque especial. Aí você define a prioridade. Se aquilo realmente é importante para você, quais são as outras questões que eu posso ou reduzir ou adiar dentro do meu orçamento para que aquele eu consiga colocar. E aí eu vou fazendo esse ajuste dentro do mês e vou trabalhando. Por isso que o tempo de resposta é importante. Quanto antes eu conseguir planejar e executar, eu tenho mais chance de ajustar esse orçamento sem me endividar. É a questão do impulso, né? A gente é muito impulsivo realmente na hora de fazer as compras. Eu estava lá com a minha esposa em uma loja, ela falou, leva essa jaqueta, é bonita e tal. Eu falei, menina, eu tô com tanta jaqueta lá, aqui não faz tanto frio, nós vamos usar pouco a roupa de frio, não vou comprar. E não comprei e fiquei mais tranquilo, porque a gente compra às vezes e você chega em casa, você tem roupas para usar e fica aquele sentimento de culpa, né, por ter gastado um dinheiro desnecessário. Para isso tem uma dica que eu gosto muito de usar, que é a regra dos 3 sims. Se você está numa situação de compra e você não sabe se compra ou não, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo é se precisa daquele bem, né? Eu preciso comprar aquele item. O segundo é se você tem dinheiro para aquilo. E a terceira pergunta é se precisa ser naquele momento. Eu preciso comprar aquilo agora. Se em algum momento essas 3 perguntas você responder não, é porque você não precisa comprar aquele item. E aí ele evita que a situação do impulso ela aconteça. Você transfere para o racional. Você pensa antes de fazer aquela situação. Porque daí senão acontece que nem o Caleb falou, que você compra o bem, chega em casa ou sai da loja, já dá aquele sentimento de culpa. Não precisava disso, gastei um dinheiro que eu ia usar com outra coisa, por que eu comprei? Sabe? Mas a situação ela é pronta para aí tu já sabe que lá na frente vai estourar. E aí fica com culpa, daí já nem usa mais a roupa ou já nem usa mais bem, porque já não pode nem mais olhar porque aquilo te lembra alguma coisa ruim. Aí tu ruim. tem dívidas, né? Aí tu já tem umas dívidas passadas que já estão lá, né? Virando uma bola de neve, né? E aí você tem que comer, você tem que comprar alguma coisa que é necessária, que é de suma importância diariamente. Como é que se faz com as contas que estão atrasadas, por exemplo? Então, a dívida é uma situação que atrapalha muito as pessoas e incomoda, gera muitos transtornos, inclusive emocionais e em relação de família.
muitos casos de brigas e de discussões, e é um assunto bem delicado. Até dissolução de casamento, né? Com certeza. Briga, dissolução de casamento, separações de sociedade, uma série de coisas. É importante olhar isso com atenção. Eu diria até que se a pessoa está numa situação que essa dívida já está tirando sono, já está incomodando, ou até antes, é importante até que seja antes, que ela busque soluções para quitar essas dívidas o mais rápido possível. Quanto menos tempo ficar nessa situação de dívida, melhor. Ela sofre menos e tem menos impacto isso na vida dela. Seja vendendo algum bem, seja buscando uma fonte de renda extra, alguma alternativa de enxugar os gastos dentro do empréstimo, do orçamento. Não? Sim. Dependendo da forma do empréstimo e dependendo das condições, avaliando bem a questão da taxa de juro, porque se você troca um empréstimo por outro, mas essa situação é mal feita, você está desvestindo um santo para vestir outro, né? Então a situação meio que não resolve. Mas o importante é você trazer essa situação para a família. Então é uma questão que precisa ser resolvida em casa. Então, assim, não é porque fulano endividou, pai, mãe, etc. A família tem que ajudar. E é uma situação, assim, que precisa evitar culpa, precisa evitar briga por causa dessa situação, acusações. É um momento que todo mundo tem que trabalhar junto para todo mundo ser beneficiado. Racionalmente. Exatamente. Racionalmente e com muito respeito em relação à situação, porque dívidas são coisas que acontecem por várias razões. Não é porque a pessoa não sabe fazer conta ou porque a pessoa quis esbanjar, não só por isso. Tem outras situações que levam ao endividamento que são mais sérias e que precisam ser respeitadas para que isso aconteça e se resolva o mais rápido possível. E saber o que é supérfluo também no momento, né? Às vezes você compra muita coisa que não é necessário. Isso. Eu, por exemplo, não posso ir no mercado com fome. Sim. Meu Deus, se eu vou no mercado com fome, eu compro um monte de coisa que eu tenho vontade, que eu nem vou comer, né? Na hora. Não, mas isso é uma dica importante, viu, Dilson? É evitar e fazer uma lista de compras, porque daí você se atém àquele objetivo ali e você está menos suscetível a promoções, a ofertas, a brindes e a fome também. A fome leva a gente aí para um estado já de... O nosso cérebro aciona o espaço da sobrevivência. Então, se ele está com fome, ele vai querer guardar o máximo possível de coisa, porque não visualiza que lá na frente vai ter de novo, entendeu? Eu não posso chegar... Se eu chego com fome na frente de um açougue, eu levo meio boi passar. Eu penso que eu vou fazer tudo churrasco. É bem por aí. E deixa congelado. Deixa congelado depois. Mas se fizer isso, convida a gente daí para comer. Exato, aí se tem carne sobrando... Não, eu tenho que economizar. É igual carne assada. É. Agora é interessante, já para encerrarmos a nossa entrevista aqui, que é muito interessante, traz muito conteúdo a todos nós, a você que está ouvindo, a nós aqui do estúdio. Por exemplo, celular. Eu sou um cara que eu não gasto dinheiro com celular. Depois que eu li algo que diz respeito à obsolescência programada e obsolescência induzida. Ou seja, vamos supor que esse celular que eu tenho em mãos aqui, que estou segurando aqui no estúdio, ele tem ali 2.000 horas de uso. Ele só vai funcionar perfeitamente dentro dessas 2.000 horas de uso. Passando dessas 2.000 horas de uso, ele vai começar a dar problema. E outra questão, tem um sistema nele, né, programado para funcionar perfeitamente essas 2.000 horas de uso. Aí o que acontece? Esse meu celular aqui que eu comprei, e comprei num preço muito bom, a Dilson às vezes fala que eu sou pão duro. Comprei num preço bem acessível. É o seguinte, esse celular aqui... da sogra, nem comprou, né? Ele vai ficar obsoleto. Para passageiro não vai mais funcionar porque a empresa que tem esse celular, a detenção dessa marca, vai lançar outro celular complementando... com o sistema complementando esse que eu uso. E esse sistema do meu celular não vai ser mais compatível, para que eu possa utilizar com perfeição. Aí o que acontece? Sai um novo modelo desse celular que eu uso. Aí não é mais a obsolescência programada que diz tem 2.000 horas de uso. É a induzida, que é quando a empresa... ela lança aí um novo produto e me induz a comprar o produto e eu vou e compro e gasto dinheiro e esse que antes era útil não é mais, né, André? Exato. Quando eu tive conhecimento disso, eu passei a observar as situações e a poupar o dinheiro. Sim, e é importante porque daí a gente tem uma programação, inclusive para a troca desse bem, né? A gente vai fazendo o seguinte, eu sei que se eu sei que um celular daqui a pouco vai deixar de ser útil, a própria empresa vai desativar ou vai tornar ele obsoleto,
eu me programo dentro da minha estrutura financeira para que em certo tempo eu consiga adquirir outro sem que aquilo me prejudique, Sim. se isso for uma prioridade. Isso funciona com várias outras coisas, né? Seja carro, seja bens de consumo em casa, televisão, geladeira. Eles têm uma programação de utilidade que com o tempo ela se esvai. E sabendo disso e podendo se antecipar a essa situação, eu consigo me organizar dentro do orçamento para que não aconteça a situação de quebrar o celular ou parar de funcionar e eu ter que comprar isso numa emergência ou numa urgência, que daí é a situação pior, porque você está pressionado a fazer com pouco espaço de tempo para decidir e vai ter que escolher de alguma maneira com pouco critério, pela necessidade, pela urgência. E aí você acaba pagando às vezes mais caro, comprando um produto que nem sempre é tão ideal ou até mais que daquilo que você não precisaria. Se você tem tempo para analisar, para pesquisar e vai construindo esse projeto ao longo do tempo, a chance de sucesso em relação àquele objetivo é muito grande. Interessante. Adilson de Souza, então hoje assunto muito interessante para você. Toda sexta-feira no Bote a Boca no Trombone vamos trazer um assunto educativo para o seu conhecimento, seja na área da economia, da saúde e também outros setores importantes que nós devemos conhecer. André Froelich, consultor de finança pessoal, muito obrigado pela sua participação e por tanto conhecimento aqui repassado aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, Caleb, é sempre um prazer poder orientar e levar a educação financeira para as pessoas aí, que é um assunto que eu particularmente gosto muito.